Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. E tudo. Oremos. Com a luz do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém, irmão? Vocês parecem que não estão cheios do Espírito, estão fraquinhos, né? O tema dessa nossa pregação é Jesus, o Cordeiro de Deus. E eu queria começar esse momento lembrando quem era a figura do Cordeiro para o povo de Israel. Na história bíblica, no Antigo Testamento, 90% das vezes em que aparece a palavra Cordeiro no Antigo Testamento, ela está se referindo a sacrifício. 90% das vezes em que você encontrar no Antigo Testamento a palavra Cordeiro, vai estar se referindo a sacrifício. Porque desde o início, era uma cultura dos povos pagãos sacrificar o seu primogênito para o Deus que eles acreditavam. Uns sacrificavam os seus filhos para Baal, outro para Amote, e para os outros deuses. Vários deuses existiam naquela época. A maioria dos povos eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. E na maioria das religiões, ou perdão, das seitas, né, do paganismo vivido naquela época, se ofertava o primogênito. E você vai lembrar a passagem em que Abraão sobe a montanha para sacrificar Isaac. Você lembra disso? Lembra, irmão? Então, e ali nós conhecemos a história que na hora que Abraão ia sacrificar Isaac, diz a palavra que o anjo do Senhor interveio e disse: Abraão, não levante a mão contra o teu filho. E Deus não permite que Abraão, o pai da fé, sacrifique Isaac, o filho da promessa, como os outros povos faziam. Naquele dia, Deus faz um pacto com Abraão e com todos aqueles que iriam acreditar em Deus, mas os hebreus, aqueles que iriam acreditar no único Deus de Israel, eles não precisariam sacrificar os seus filhos, porque o Deus Todo-Poderoso fazia uma promessa naquele dia. E você lembra bem a história, que diz a passagem que Abraão olha para o lado e vê um cordeiro amarrado. E Abraão pega aquele cordeiro e sacrifica aquele cordeiro. Mas aquele cordeiro era a figura do verdadeiro cordeiro que se imolaria por amor à humanidade. E desde aquele pacto de Deus, aquela aliança de Deus com Abraão, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo que amava o único Deus, veio durante todo aquele tempo sacrificando cordeiros, bodes, pombas, bois. Tudo isso era sacrificado em honra. E não sei se você já teve a curiosidade de entrar lá no Google e saber como que era um sacrifício judeu. Né? Eles cortavam o animal ao meio, e ali tinha um recipiente onde o sangue, primeiro eles degolavam, depois cortavam o animal ao meio, e ali o sangue era recolhido num recipiente, e o sacerdote aspergia aquele sangue sobre aquela família
ou aquela pessoa que ia fazer o sacrifício. E para que era feito o sacrifício? O povo judeu sacrificava os cordeiros imolados para pedir remissão das suas faltas diante de Deus. Eu não sei se você sabe, mas existem 613 mandamentos no livro de Levítico, né? A gente conhece 10, né? Os 10 mandamentos, os 10 mais importantes. Mas o judeu, né, até os dias de hoje, ele guarda 613 mandamentos. Que vergonha, né? A gente não guarda nem 10. Pergunta para o irmão do lado aí: você está guardando os 10 mandamentos? Não responde não, irmão. Não responde não, porque pode se envergonhar. Eu não gosto nem de perguntar qual é o primeiro, o terceiro ou o quinto, que a gente nunca acerta. Sempre de vez em quando troca, né? Tem até eu já vi catequista ensinar o segundo mandamento errado, né? Está ensinando o quarto no lugar do segundo. Então, é uma vergonha. Mas o povo de Israel, o judeu, até os dias de hoje, né, eles guardam 613 mandamentos. Então, com 600, imagina, se a gente vacila com 10, imagina com 613. O povo tinha que estar sempre diante do templo, fazendo sacrifício para expiar as suas falhas. Mas aquele povo, ele não tinha entendido a promessa que Deus tinha feito com Abraão. Isaac era o filho da promessa, Sara não podia ter filhos, e Deus promete que daria um filho para eles, e que a descendência daquele filho seria como as estrelas do céu. Isaac é o filho da promessa, mas Isaac é a alusão àquele que verdadeiramente seria o filho da promessa. E aí, eu queria ler com vocês, Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14. Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 14. Aqui o escritor do livro de Hebreus, você sabe que quem escreveu Hebreus não foi São Paulo, né? É a única carta, né, aqui que São Paulo não tem nada a ver com ela. Ninguém sabe, na verdade, quem foi o escritor do livro de Hebreus, mas foi um homem santo. Isso que importa para a igreja. E diz aí, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 ao 14. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas com seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois, se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca, com que se aspergem os impuros, santificam e purificam pelos mesmos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço de Deus. Lê comigo, lê junto comigo o versículo 14. Quanto mais sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo. Repare bem que aqui o escritor sagrado do livro de Hebreus, ele vai deixar claro, se o sangue de animais que eram impuros eram capazes de purificar, quanto mais o sangue de Cristo,
que se ofereceu como vítima imolada, como cordeiro que vai ser tosquiado. Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Você vê como Deus ama você, irmão. Eu não sei como você chegou nessa geração. Eu não sei se você veio aqui por empolgação, porque você gosta das músicas da Colo de Deus, e louvado seja Deus, porque a música da Colo de Deus tem impactado o povo do Brasil. Mas se você veio aqui porque você simplesmente é jovem, você gosta de alegria, você gosta de dançar, você gosta de pular, eu quero dizer para você, em nome da Colo de Deus, em nome da comunidade Servir, que eu sou fundador, eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui, foi Deus que te seduziu, como o Hugo dizia na pregação dele. Ele foi te seduzindo e foi te atraindo para essa geração, para dizer para você: olha, eu não permiti que Abraão matasse o filho único dele, mas eu dei o meu filho único por amor a você numa cruz. Eu dei o meu filho único por amor a você, para que você não vivesse mais como um miserável, para que você não fosse mais escravo de Satanás, para que você não ficasse mais preso aos vícios, aos pecados. Então me perdoa, irmão, para de dizer que você não consegue largar as drogas, para de dizer que você não consegue largar a sexualidade errada, a masturbação. Para de dizer que você não consegue largar a pornografia. Para de dizer que você não consegue largar o adultério. Porque se o sangue de boi, se o sangue de cordeiros animais eram capazes de purificar, o que o sangue de Cristo não fará por ti, o que o sangue de Cristo não fará por você nesta geração. Eu louvei muito a Deus, porque quando o Hugo me explicava a moção que Deus dava para Colo, desperta, e eu fiquei: Senhor, o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer essa palavra? E o Senhor falava no meu coração: o meu povo precisa se despertar, o meu povo precisa despertar, o meu povo precisa despertar, o meu povo precisa acordar, o meu povo precisa abrir os olhos, o meu povo precisa abrir os olhos, o meu povo precisa enxergar, o meu povo precisa ver. E eu fiquei igual um maluco lá na casa do Flavinho. Uma hora que eu estava sozinho, eu falei: Senhor, o que o povo tem que ver? O que o povo tem que despertar? Eu não estou entendendo, porque eu sou meio burro. Desculpa, mas eu não sou o Hugo. E eu fiquei perguntando a Deus: Senhor, o que o povo tem que despertar? O que o povo tem que despertar? E Deus falava para mim: o povo precisa enxergar que eu dei a vida por ele, que eu derramei o meu sangue por ele na cruz. Eu derramei até a última gota do meu sangue, para que ele não vivesse mais no pecado. Dinho, diga para aqueles jovens, grite para eles, faça algo para que eles reparem que foi na cruz que eu dei a vida, para que eles não fossem mais miseráveis, para que eles não fossem mais escravos de Satanás. Irmão, o sangue de Cristo jorra na cruz por amor a você. É a você, não é a pessoa que está lá, é a você. Foi por isso que Deus fez essa geração, foi por isso que Deus criou a Colo de Deus, porque Ele sabia que hoje, nesse dia, você estaria nesta quadra, e nesta quadra Ele falaria do amor dEle. Ele diria para você: o meu sangue jorrou por você, o meu sangue. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê que Cristo jorrou o sangue dele por você, diga glória a Deus. Então, irmão, abre, desperta, desperta, desperta para essa verdade que não pode ser negada. Irmão, podem falar o que for, podem falar que eu sou errado, podem falar que eu e o Hugo somos malucos, podem falar que a gente faz as coisas erradas, mas ninguém vai poder negar nunca que Jesus deu a vida por você numa cruz. Ninguém vai poder dizer que Jesus deu a vida por você. Eu tinha um professor de história ateu, e ele ficava incomodado porque eu andava com a cruz. E um dia ele virou para mim, eu não perguntei nada a ele. Por isso que a gente tem que andar com a cruz, a gente não tem que se envergonhar da cruz. E ele falou para mim assim, do nada:
Ele era ateu, ele só falava mal de Deus na aula. Você deve ter professor assim, né? E ele falou assim, uma coisa eu tenho que dar o braço a torcer. Um homem que dividiu a história antes dele e depois dele não pode ser um homem qualquer. Diga isso para o teu professor, irmão. Diga isso lá na tua universidade. Jesus não é um homem qualquer, porque um homem qualquer não é capaz de dividir a história antes dele e depois dele. Só Jesus Cristo foi capaz disso. E Ele foi capaz disso porque Ele deu a vida numa cruz pela humanidade. Ele lá do alto da cruz, irmão, Ele te olhou. Do alto da cruz Ele te amou. E se Ele pudesse, irmão, se fosse necessário, Ele daria a vida todos os dias. Mas o sacrifício de Cristo é eterno. O sacrifício de Cristo, Ele veio para acabar com as ovelhas, com os bois. Ele veio, você vê, olha só, eu tive a graça de ir em Israel, né? De pisar na Terra Santa. E a guia que andava conosco era judia. E eu perguntava as coisas a ela, né? E eu queria saber como que era realizados os sacrifícios hoje. Você sabia que desde que Jesus morreu na cruz, nem mais eles sacrificam bodes? Nem mais o povo judeu sacrifica vaca, ovelha, os sacrifícios cessaram. É óbvio que eles têm outros motivos, mas quando ela dizia isso, o meu coração se enchia, e eu falava, não existe mais sacrifício em Jerusalém, porque o sacrifício eterno foi feito neste lugar. Cristo derramou o sangue dele, e o dia que Deus te der a graça de ir em Israel, e tu ir lá no Santo Sepulcro, porque aqui fica o Santo Sepulcro, e um pouco mais acima fica o local onde Cristo foi crucificado. Tem lá o buraco da cruz, né? É num alto, assim, você sobe uma escada, e você aí tem um altar, onde é celebrada a missa, e embaixo do altar tem um buraco, e aí você se ajoelha e bota a mão dentro do buraco. Oh, que igreja é essa, Senhor? Me desculpe se tem crente aqui, como alguém consegue ser crente, Jesus, né? Sabe, eu fui lá, irmão, eu botei a mão no buraco que Cristo foi crucificado, irmão. E o padre ainda entrou comigo assim debaixo do altar e falou assim, segurou a minha mão dentro do buraco e falou assim, filho, confessa o teu pecado agora. Eu botei, o padre me confessou com a mão dentro, no lugar onde, irmão, eu sou apaixonado pela igreja, irmão. A igreja católica é a igreja de Cristo, e eu quero dar a vida pela igreja católica, porque se Jesus deu a vida por ela, irmão, eu tenho que dar a vida por essa igreja, né? E o que eu achei mais espetacular, irmão, não foi nem ter colocado a mão lá, óbvio que isso daí é sobrenatural, né? Foi um carinho de Deus comigo. Aí eu desci assim, e aí eu vi um vidro, e uma rachadura assim, ó. Aí o negócio estava lá em hebraico, né, em inglês. Eu não sei falar mal português, né? Então eu tentando lá entender o que era aquele rachado. E aí parou uma senhora do meu lado, meu filho, você está entendendo o que está escrito aí? Eu falei, não. Aqui diz que essa rachadura pende do buraco da cruz. E os geólogos estudaram que essa rachadura segue infinitamente, e eles mediram até onde a ciência nos dias de hoje é capaz de medir. E aí eu fiquei olhando para aquilo, né, estupefato, né, que vinha do local exato onde a cruz ficou, e aquela rachadura descendo, irmão, é uma rocha gigante, ela rachada assim mesmo, né, descendo, e eu me ajoelhei naquele lugar e comecei a rezar, e Deus colocava no meu coração, o meu sangue correu por essa fenda, e naquele dia eu consagrei o mundo ao meu sangue, para que todo aquele que pisar nesta terra seja lavado pelo meu sangue, para que meu sangue seja capaz de remir todo aquele que vive no pecado, para que meu sangue possa salvar todo aquele que vive na escuridão e nas trevas,
porque o meu sangue pendeu neste lugar, irmão, e eu comecei a chorar copiosamente, e eu chorava, e as pessoas passando para lá, porque ninguém sabia o que era aquilo. Óbvio, você está no lugar onde está o Santo Sepulcro, o buraco da cruz, vai ter um maluco rezando numa rachadura, entendeu? Mas naquele momento o Espírito Santo falava forte ao meu coração, que o sangue do Cordeiro foi capaz de entrar no centro da terra, irmão. O sangue do Cordeiro lacrou o inferno, o sangue do Cordeiro libertou aqueles que estavam escravos, o sangue do Cordeiro salvou aqueles que estavam no purgatório, porque o sangue de Cristo tem poder para isso tudo. E aí a gente fica vivendo como pessoas que não conhecem a palavra. Vivemos como escravos de Satanás, escravos da pornografia, escravo de uma sexualidade desenfreada. A gente vive na masturbação, a gente vive no adultério, a gente vive no egoísmo, na falta de amor. É porque nós não despertamos para que aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós, porque muito maior é aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós do que o mundo tem te oferecido, irmão. Então tenha coragem nessa geração, tomar uma decisão de vida e dizer: Cristo Jesus, Cordeiro de Deus, eu não quero mais viver no pecado, eu não quero mais ser escravo de Satanás, porque o Senhor deu o seu sangue numa cruz por amor a mim. Mas essa decisão é sua. Eu queria, irmão, eu queria dar o que está aqui para você. Eu queria, né? Eu queria, mas o que eu posso falar para você, o que eu posso pregar para você é aquilo que eu vivo, mas é você que precisa se decidir por Cristo. É você que precisa tomar Cristo como Senhor na tua vida. É você que precisa dizer não ao pecado. É você que precisa dizer: eu não quero viver mais neste lugar. É você. E eu quero dizer para você que lá em João, capítulo 1, do versículo 25, do versículo 26, João Batista, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 25, João Batista deu testemunho do que eu estou falando agora. O Espírito revelou a ele, diz assim: João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse quem vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar a correia do calçado. Esse diálogo se passou em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha. A ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este de quem eu disse: depois de mim virá um homem, que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado, vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu o vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo, ao ser o Cordeiro imolado, aquele que dá a vida por nós, por mim e por você, ele se tornou o Cordeiro sem mácula. Não precisamos mais de sacrifício, porque João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é o que nós falamos nas santas missas, logo antes de comungar? Eis, o que o Padre diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, se nós tivéssemos uma visão espiritual, se nós conseguíssemos enxergar além da montanha, nós não veríamos na mão do Padre uma hóstia, nós não veríamos na mão do sacerdote um pedaço de pão, nós veríamos o próprio Cristo na mão dele se dando por mim e por você na Eucaristia.
porque Ele deu a vida por amor a mim e a você. E aí eu lhe pergunto, por que nós continuamos como teimosos, como cegos, como aquelas pessoas que vivem na dormência e não tomam a posse de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz? Por que, irmão? Tem gente aqui que deve estar vindo no segundo, no terceiro geração e ainda não tomou vergonha na cara, não assumiu que o sangue de Cristo foi jorrado na cruz por amor a você, para que você não vivesse mais no pecado. E aí eu lhe pergunto, vai ter que ter quantas gerações para você assumir o que Jesus fez na tua vida? Quantos retiros mais você terá que fazer para assumir que Cristo morreu por amor a você? Acorda. Vira para o irmão que está do lado e fala: desperta, irmão. Desperta, irmão. Desperta. Desperta. Fala para ele. Vira para a pessoa que está atrás de você e diga: desperta, irmão. Vira, irmão, vira aí, ó. Acorda, sacode ele, desperta. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 5. Quando o Hugo me deu o tema dessa pregação, foi a primeira coisa que me veio na cabeça, foi essa passagem. Lá no versículo 11 até o 13. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. 83 vezes é citado no Apocalipse o Cordeiro. Na minha visão, ouvi também ao redor do trono 2 animais e 2 anciões, a voz de muitos anjos, em número de miriades e miriades, e de milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. E todas as criaturas que estão no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que contém, eu as ouvi clamar: aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. Lê comigo, irmão, aí, ó, finalzinho do versículo 13. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro, louvor, honra, glória, poder pelos séculos dos séculos. O Cordeiro de Deus merece que eu e você dê a Ele honra, glória, louvor, porque Ele nos tirou da escravidão. Hoje você pode gritar nessa geração, você pode fazer barulho nessa geração, porque você não é mais escravo de Satanás. Deus arrancou você das mãos de Satanás, e por isso você pode louvar, por isso você pode entrar no santuário, no templo sagrado e glorificar a Deus. Mas, irmão, é para a honra, é para a glória, é para o louvor, é para o louvor que nós fomos criados. Se não for para o louvor, irmão, Deus nos arranque. Deus me diz: Senhor, se eu prego querendo reconhecimento, se eu prego, Senhor, porque eu quero ser afamado, porque eu quero ser conhecido, porque eu quero ter tiete, me desculpe, né? Se a colo de Deus canta, para fazer tiete, para fazer fã, irmão, que Deus arranque a gente desse lugar. Que Deus arranque a gente desse lugar, Senhor. Eu não sei o que você sentiu quando o Hugo rezava. E quando ele, muito inspirado por Deus, nos fez entrar. Irmão, eu me senti ali do lado do trono da graça. Eu não sei você, Everton. Você se sentiu lá no trono da graça, naquela hora da adoração.
E a minha comunidade está fazendo um retiro para jovens hoje também. E nós estamos num lugar onde tem uma igrejinha em ruínas. Uma das primeiras igrejas construídas no Brasil e no estado do Rio de Janeiro. E Deus me impelia a fazer o retiro neste lugar. Esse lugar hoje é uma pousada, né? E tem essa igreja em ruínas. E quando eu entrei na sala do trono, quando Hugo, naquele momento profético de Deus, fez a gente adorar o Cordeiro ali sentado no trono, o Senhor me mostrava aquela igrejinha em ruínas. E Deus falava no meu coração: Dinho, me adora aqui, Dinho. É aqui que você tem que me adorar, porque as minhas igrejas estão em ruínas. A minha igreja está em ruínas. E eu vi aquela igreja despedaçada, sem portas, sem janelas, com paredes derrubadas. E eu olhava lá o sino, e por incrível, o sino está lá até hoje. E eu não entendia porque estava aquele sino. E Deus falava para mim: Dinho, sobe lá e toca o sino. Toca o sino para que o povo entre aqui e me adore, para que o povo veja a minha glória, para que o povo saiba, Dinho, que eu estou na minha casa e que na minha casa ele pode me encontrar. Irmão, quantas vezes na tua paróquia o sacrário fica vazio? Quantas vezes na tua paróquia não tem ninguém adorando Jesus e você está lá no WhatsApp o dia inteiro batendo papo, você está o dia inteiro no Facebook? Ai, irmão, pelo amor de Deus, Deus não merece isso. Ele deu a vida por mim e por você, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja amado. Não adianta, irmão, eu dar a minha vida numa comunidade de vida, e aí eu falo para os irmãos da Colo de Deus, para o Betinho, para o Everton, para todos aqueles que são consagrados em comunidade de vida: não adianta entrar numa comunidade de vida se você não é adorador em espírito e em verdade. Não adianta você vir por geração. Os irmãos que estão aqui, não adianta ser irmão, tem que adorar o Senhor, irmão. Você tem que ser a respiração da adoração de Deus no teu instituto, irmão. E adoração, eu aprendi isso. Adorar o Senhor, irmão, é adorar ali, ó, andando na rua. É adorar tomando banho, você está no chuveiro e você está adorando o Senhor. Senhor, eu te louvo por isso, eu te glorifico por aquilo. Adorar o Senhor, irmão, é pegar o microfone e não roubar a glória de Deus. Porque me desculpe, tem muita gente no nosso país com o microfone na mão, tomando o lugar de Deus, roubando a glória de Deus. E Deus não foi instituído o Senhor da minha vida para ser roubado. O Senhor não foi. Então, se eu tiver que dar a vida pela minha igreja, se eu tiver que dar a vida em reparação pela igreja de Jesus Cristo, eu vou dar. E eu convido você a amar o Senhor no sacrário da tua paróquia, a amar o Senhor lá na tua igreja. Não ame o Senhor no geração. Amar o Senhor no geração é fácil, amar no retiro é fácil. Tem que amar no dia a dia. Naquele dia que tu acorda emburrado. Sabe aquele dia, Flavinho, que a gente fala assim: acordei com o pé esquerdo. Quem vive em comunidade de vida sabe o que é isso. Você não está com vontade de olhar para ninguém. Tua vontade é sumir, né? Sua vontade é desaparecer nesse dia. É nessa hora que a glória de Deus precisa se manifestar. Aqui é mole. Aqui é mole. Mas graças a Deus a gente tem uma geração para a gente aprender a adorar a Deus aqui e voltar para casa cheio da glória de Deus. Irmão, se você começar a fazer da tua casa um local de adoração, eu duvido que se a tua família não muda. Se ela não mudar, a próxima vez que tu me encontrar por aí, tu pode falar: tu é mentiroso, tu é um falso pregador do Evangelho. Porque eu duvido que aquele que adora o Senhor, que faz da casa dele um tabernáculo santo, que glorifica o Senhor com a sua vida, se Deus o decepciona. Irmão, eu não sei você, eu não sei o que Deus já falou para a Colo de Deus, mas Deus falou que o lugar que eu pisasse, a glória dele teria que se manifestar. E ele falou para mim: Dinho, só lhe basta uma coisa, que eu te reconheça. Não os homens, não as mulheres, nem a igreja. Só o meu reconhecimento. Só eu devo te reconhecer, mais ninguém. Mais ninguém. Adorar o Senhor, irmão, é adorar o Senhor do alto da cruz.
é adorar o Senhor do alto da cruz. Porque adorar o Senhor nos movimentos, nas reuniões jovens, é fácil. Existe um quê de facilidade, até para quem vive na comunidade. Agora na cruz, na hora que está dando tudo errado, na hora que as coisas não estão acontecendo como a gente achava que elas deveriam ser, é aí que um verdadeiro adorador se demonstra. É aí que um verdadeiro adorador se revela. É aí, juventude santa, juventude do geração, juventude colo de Deus, que você precisa ser sinal de Deus na tua paróquia, que você precisa ser sinal de Deus na tua casa, que você precisa ser sinal de Deus. Por que as pessoas não estão se convertendo? Porque nós não somos um evangelho escrito. Porque nós não testemunhamos com a vida aquilo que Cristo conquistou na cruz por mim e por você. Por isso, ecoa esse grito da colo de Deus, desperta para a adoração, desperta para o sacrifício do Cristo, desperta para tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por você, porque o Cordeiro de Deus deu a vida por você, para que você não vivesse mais na mesmice. Então fala para o irmão, levanta aí que a gente vai abalar esse lugar agora. Levanta agora, porque agora a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar. Provoca o teu irmão aí, fala para ele: irmão, está preparado, irmão? Está preparado para entrar na glória de Deus? Está preparado para sentir a glória de Deus? Porque, irmão, nós vamos orar até a glória de Deus impactar quem está andando na rua, até Deus impactar aquela pessoa que mora aqui do lado. Nós vamos orar para que a glória de Deus se espalhe a partir desse SESI, para todo esse bairro, para toda essa cidade, para todo o estado do Paraná, para toda a região do Sul, para todo o Brasil. Nós precisamos que o Brasil seja avivado, nós precisamos que o mundo seja avivado, mas para isso, eu e você precisamos entrar no lugar da glória, nós precisamos entrar no lugar do culto, no lugar da adoração. E aí eu convido você, vai levantando os seus braços, e juntamente com o Ministério de Música, entra na glória de Deus. Você pode erguer os seus braços o mais alto que você puder, onde você está. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Esqueça da pessoa que está do seu lado, esqueça de todas as preocupações, é você e Deus agora. E com as suas próprias palavras comece a dizer ao Senhor: Deus, desperta minha alma que está dormindo, desperta minha alma, Senhor. Eu me lembro de que um dia eu já tive o meu coração contrito e entendido a respeito do teu amor, a respeito do quanto o Senhor me deseja, a respeito da evangelização, a respeito da santidade, da necessidade das almas. Mas eu me perdi, eu dormi, eu me deixei, Senhor, contaminar pela frieza geral, eu me deixei, Senhor, contaminar por aquilo que eu ouvi, pelas decepções que eu tive. Mas Deus, neste dia eu quero te dizer: leva-me de volta a esse lugar de comunhão contigo, leva-me de volta a esse lugar de decisão pela tua presença, leva-me de volta a esse lugar de reconhecimento que tu és Deus, e somente Deus merece adoração. Isso, erga a sua voz. Não é hora de cantar, não é hora de orar em línguas, é muito fácil repetir aquilo que fazem do nosso lado. É hora de você rezar com decisão. Vai, solta a sua voz, solta a sua voz. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor, por aquilo que tu és, por aquilo que tu tem realizado na minha vida e na vida do mundo, Senhor. Bendito e adorado e glorificado seja, Senhor. Nós queremos, Senhor, te dizer: santo, 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 porque não há um ser mais santo, não há outro Deus. Nós chamamos, Senhor, com o nosso ser, com o nosso respirar, com a nossa vida, Senhor. Com tudo que sou eu te adoro, com tudo que sou eu te adoro, com tudo que sou eu te adoro, Cordeiro de Deus. Com tudo que sou eu te adoro, com tudo que sou eu te adoro, com tudo que tenho eu te adoro, Deus. Erga os seus braços aonde você está e dê adoração ao Cordeiro
Deus, tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Recebe, Cordeiro de Deus, a adoração da tua igreja. Com tudo que sou eu te adoro, com tudo que tenho eu te adoro, Deus. Entra, irmão, entra na sala do trono. Entra na sala do trono e adora o Senhor. Vai se soltando, vai se soltando. Você está na frente do teu Deus. Você está na frente do amado. Você está na frente daquele que deu a vida por você. Então adore Ele. Adore Ele com o teu respirar, com os teus gestos, com a sua dança, com a tua boca. Mas adore o Senhor. Faça que o Senhor repare a tua adoração. Deixa o Senhor reparar agora a tua oração. Oh Senhor, oh Deus, oh Deus, oh Deus, eu quero te adorar, Senhor. Senhor, eu quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar nos sacrários vazios, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor, aonde o Senhor está abandonado, Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, toma minha vida, Deus, toma minha vida, Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória te adorarei. Sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória eu te adorarei. Erga os seus braços, cante isso, vai. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória eu te adorarei. Somente os pecadores remidos pelo sangue. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória eu te adorarei. Cante isso, eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória eu te adorarei. Erga a sua voz. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Para a tua glória eu te adorarei. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador eu nasci. Erga os seus braços, cante, eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador. Para a tua glória eu te adorarei, eu te adorarei. Eu sei, merecedor nunca fui, mas adorador. Se você foi